Olá pessoal, voltando aqui, tudo bem? Joia? Vamos lá para a nossa aula de direito administrativo. Tínhamos parado em permissão de serviço público, agora vamos tratar da permissão de serviço público. Lembrando, pessoal, que nós temos as delegações de serviço público, nós temos concessão de serviço público, permissão de serviço público e uso de bem público, são diferentes de serviço público, né? Nós temos a permissão de serviço público, concessão de serviço público e autorização de serviço público. Então tomem cuidado com relação a essa observação, como eu já fiz para vocês antes. Permissão. Veja, quando nós falamos da concessão de serviço público, quando nós falamos da concessão, nós falamos de algo que exige um investimento maior, muito maior do que nós estávamos esperando. Então nós temos aí a possibilidade do investimento de grande vulto. Então, na concessão de serviço público, nós temos licitação na modalidade exclusivamente concorrência, a não possibilidade de participação de pessoa física, certo? Lá na licitação. E nós temos também a possibilidade de participação de consórcios de pessoa jurídica para conseguir prestar esse serviço público. Agora, na permissão, a diferença da permissão, lembra-se que eu falei para vocês das características, né? E as características aqui são bem claras, porque são essas características que vão diferenciar uma modalidade da outra. Pessoa física ou pessoa jurídica. Então vejam que na concessão não cabe, aqui cabe. Em compensação, na concessão cabe consórcio de empresa, aqui não tem consórcio de empresa. Contrato administrativo, contrato de adesão, a concessão também nós temos contrato administrativo. Qualquer modalidade licitatória, na concessão nós só temos concorrência, que cabe qualquer tipo de modalidade. Não se exige autorização legislativa, na concessão nós temos autorização legislativa. Ato administrativo unilateral e precário, na concessão, por ser grande vulto, investimento, valores que realmente exigem bastante dedicação da empresa, nós temos lá contrato administrativo formal. Eu já vou explicar esse precário para vocês. Sem obrigação de indenizar, na concessão nós temos obrigação de indenizar. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, pessoal, comigo? Quando eu falo de precário, certo? Quando eu falo de precário, eu estou dizendo o quê? A administração pública pode se arrepender, não se arrepender, não é o termo correto esse se arrepender, mas a administração pública pode repensar tudo aquilo que ela estava fazendo, certo? E compensar aquela participação, aquela licitação, aquele contrato administrativo que não foi bem executado, ela pode compensar. Como assim? Quando se fala de precário, o título precário significa o quê? Não existe compromisso. A administração, a hora que ela quiser, ela pode tomar. A hora que ela quiser, ela pode tomar isso. Então, tome cuidado com relação a esse tipo de entendimento, justamente por quê? Porque nós temos essa consideração de que a permissão de uso, a permissão de serviço público, ela é muito menos complexa e ela é utilizada em situações bem menores do que a convencional. O que eu tenho para vocês aqui de surpresa, né? É que o que cai na prova realmente são essas diferenças aqui, principalmente com relação à modalidade licitatória. Então preste atenção com relação a isso para que vocês não caiam em nenhum problema aqui, não tenham nenhum problema que seja ocasionado aí. As outras são mais observações aqui, né? Não tem nenhuma nada de importante, né? A autorização de serviço público, que é a nossa próxima hipótese aqui de delegação de serviço público. Olha só que interessante. A diferença entre concessão mais complexo, permissão menos complexo e autorização de serviço público, praticamente a administração pública está dando um aval para que o particular consiga o que ele quer. Aqui nós temos o exemplo clássico, que é a prestação de serviço despachante ou de táxi, que na verdade a lei do usuário alterou isso, ela trouxe que táxi é um serviço público que deve ser feito por meio de permissão, mas aqui ainda nós continuamos por fins didáticos aqui nos utilizando da autorização, como exemplo, o taxista. O que vocês precisam saber aqui da autorização de prestação de serviço público? Pessoa física ou jurídica, diferente da concessão, igual permissão. Ato administrativo, aqui diferente da concessão e diferente da permissão, que lá é contrato administrativo. Veja que aqui é coisa bem simples. Ato unilateral discricionário precário, mesma coisa que a permissão, diferente da concessão, porque nós temos aqui a precariedade, a administração pode se arrepender e revogar a qualquer momento esse tipo de autorização. Leva em consideração mais os interesses do particular do que da administração pública, diferente da concessão e da permissão, que tem mais interesse da administração pública do que particular. Só para serviços simples ou situações urgentes,
Vejam que na concessão e permissão não é bem isso. Não há direito à indenização. Vejam que na concessão tem indenização, na permissão não. E não há licitação para delegação na concessão. Concorrência, na permissão. Qualquer tipo de modalidade, aqui não se exige licitação. O que eu vejo muito na prática, pessoal? Como procurador, eu falo para vocês que na prática se confunde muito essas três e se utiliza muito a autorização para casos em que deveria haver permissão ou concessão. O Tribunal de Contas faz alguns apontamentos, mas a administração pública permanece aí sem modificar essa modalidade de delegação. O que eu tenho aqui para dizer? Vejam que as características é o que complementa o resto do material aqui, que depois ele vem explicando aqui quais, né, o que se deve entender e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma observação. Exemplos de autoridade, como disse para vocês, despachante, taxista. Terminamos aqui essas outras duas modalidades que estavam faltando. Agora entraremos na lei que trata dos direitos dos usuários dos serviços prestados pela administração pública, uma lei de 2017. Não vejo caindo muito concurso, mas tem algumas observações que eu devo fazer com vocês. Lembrando que esse material aqui que eu trouxe, eu peguei lá do site Dizer Direito, do professor Márcio. Justamente fiz as adequações, mas para vocês saberem de onde é a fonte, certo? Que está muito bem explicado lá, então eu fiz questão de reproduzir para vocês aqui. Noções gerais. Veja, pessoal, não existe serviço público sem ter usuário de serviço público. Então, se você tem um serviço público, óbvio que você tem um usuário de serviço público. Essa lei foi criada para proteger esse usuário, porque algumas vezes o usuário quer reclamar e não consegue, algumas vezes o usuário pretende fazer alguma coisa na administração pública, não tem canal para que entre em contato, para pedir informação. Então essa lei veio para uniformizar tudo isso no Brasil e deixar tudo isso de forma, certo? Fundamento constitucional é a participação da sociedade na administração pública, né? Que nós temos destinatário da lei, usuário e todos os entes públicos que prestam serviço público. O alcance da lei, ela alcança todas essas prestações de serviço, sem excluir aí com a defesa do consumidor, leis específicas, né, telefonia, regulamentos das agências reguladoras, isso não é excluído. A aplicação, ela se aplica ao particular, inclusive que presta serviço público, uma faculdade que presta serviço público, diretamente, queira ou não queira, uma universidade está sendo autorizada pelo Ministério da Educação a funcionar, então também se enquadra aqui a responsável. Aqui a lei traz algumas definições de quem é o usuário, que faz uso do serviço público, o que seria serviço público, que é tudo aquele que a administração pública presta para a sociedade com um fim social, né, essencial principalmente. A administração pública, quem são os entes administrativos, o agente público. Manifestações, aqui que é qualquer tipo de manifestação feita pelo usuário é encaixado aqui nesse conceito de manifestação, então acaba abrangendo muito. Acesso aos usuários de informações, essa lei vem dar a possibilidade de que o usuário tenha acesso à informação, inclusive sobre a prestação de serviço público. Traz a possibilidade de um quadro geral de serviços públicos anual a ser feito pela administração pública, a ser entregue para a administração pública para os usuários, certo? Então, a obrigação todo ano a prefeitura da sua cidade aí emitir um quadro geral de serviços públicos prestados, onde estão prestados, quais são as informações mais essenciais para que você possa usufruir desse serviço público. Princípios das prestações do serviço são os mesmos princípios dos serviços públicos, nós já vimos isso aqui, certo? Direitos e deveres. Diretrizes. Dessas diretrizes aqui para prestação de serviço público, o que você tem que mais levar em consideração, que eu já vi sendo questionado não em prova de primeira fase, mas em segunda fase, certo? Atendimento por ordem de chegada, isso é obrigatório, pessoal. O atendimento tem que ser respeitado por ordem de chegada e a autenticação de documentos pelo próprio agente público, quer dizer, você não precisa ficar xerocando, ficar reconhecendo firma ou ficar reconhecendo xerox algumas vezes de algum documento, se o próprio funcionário público vai lá e autentica, dizer que aquele documento é original. Na prática, os funcionários públicos não fazem isso, concordo, imagino aí que muitos de vocês devem estar pensando, mas realmente a verdade é essa, eles não fazem isso não. Então, está aqui na lei, ele é obrigado a fazer, ele pode autenticar sim os documentos. E vedação da exigência de nova prova, isso aqui acontece quando você sempre tem que ficar apresentando documento, apresentar documento, e não tem fim. Aqui diz que uma prova é suficiente, desde que essa prova seja a mais, a que traga realmente uma forma mais essencial, essa prova aqui é a mais importante.
Direitos básicos dos usuários, nós vimos isso acima, o que mais merece destaque é acesso à obtenção de informação, certo? E a proteção de suas informações, principalmente agora com a lei nova, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra agora dia 16 de agosto de 2020, agora estamos hoje no dia 24 de agosto, 25 de março, então nós temos aí praticamente 4 meses aí para essa entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí no inciso 4, que trata dessas informações dos usuários. Carta de serviço ao usuário, uma comunicação do usuário feita para realmente divulgar quais são os serviços prestados, os deveres dos usuários, que nós vimos também lá em cima, né, em outra oportunidade, em que os usuários também têm dever com a administração pública. Manifestação do usuário. Direito de apresentar manifestações. Todos os usuários têm direito de questionar, de perguntar, reclamar, obter informações. Esse endereçamento, para quem vai ser endereçado essa manifestação? Para o poder público que presta o serviço público ou para o concessionário vai ter que enviar essa manifestação para o poder público. Identificação do usuário, vejam que nós não podemos nos utilizar de denúncia ou manifestações apócrifas, né? Sem assinatura, você tem que se identificar, você está questionando, você tem que se identificar, até para que seja resolvido e respondido o seu questionamento, certo? Exigências quanto aos motivos de manifestação, você tem que apresentar o porquê você está se manifestando, a forma como você pode se manifestar, veja, meio eletrônico, aqui correspondência convencional, verbalmente, então nós temos essas hipóteses. Formulário, não é exigido um formulário específico, mas é bom ter um padrão para que seja mais fácil de se responder. Impossibilidade de recuso do recebimento das manifestações, você não pode, a administração não pode recusar o recebimento dessas manifestações e a análise tem que ser feita com mais celeridade. Etapas, aqui eu coloquei as etapas, né? Trouxe a ouvidoria, que isso aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está batendo em cima de todos os serviços públicos, de todas as administrações públicas para que sejam instituídas as ouvidorias, sob pena de multa. A ouvidoria é o canal principal responsável para que o cidadão consiga se comunicar com a administração pública, né? As atribuições das ouvidorias, relatório de gestão, que é um relatório que a ouvidoria vai ter que emitir todo ano, dizendo quais foram as reclamações que ela recebeu e qual foi a resolução que ela deu, o conteúdo desse relatório, do que é feito esse relatório, né, como é feito, é encaminhado à autoridade, a autoridade responde, a ouvidoria responde, encaminha a quem questionou isso. Decisão sobre as reclamações, veja, decisão administrativa é 30 dias, uma única vez, reclamação respondida em 20 dias, prorrogado mais uma única vez. Conselho do usuário, isso aqui na prática não está acontecendo muito, está virando mais política do que realmente prática, mas mesmo assim o Conselho do Usuário deve ser montado em todos os municípios, em todo o estado e no governo federal para que esses usuários possam proteger os usuários. Então, Conselho do Usuário, quem é isso? É uma reunião de usuários que usam o serviço público, as atribuições, que é realmente fiscalizar a prestação do serviço público, ver se o serviço público está sendo prestado de maneira eficiente, a composição deve observar a composição, a representatividade dentro do município, bairros, turmas, associações para que sejam bem representados, pode opinar na escolha do ouvidor e presta relevante serviço público sem remuneração. A avaliação continuada do serviço público é uma avaliação de você, um questionário que você vai respondendo e dizendo como o serviço público está se portando, o que precisa ser melhorado ou não. A administração deve deixar isso claro e de maneira prática para que todos nós tenhamos essa possibilidade, seja por meio da internet ou não nada mais, uma pesquisa feita e a vigência da lei. Aqui eu separei algumas jurisprudências relacionadas aos temas acima que nós tratamos, certo? Levando em consideração para que vocês saibam que realmente o que está sendo questionado, o que está sendo perguntado em concurso ou prova, traz também aí assuntos relacionados à jurisprudência. É isso aí, um grande abraço para vocês, voltamos numa próxima aula, até mais.